A quinta leitura de Pinchas, disse Hashem para Moshe, dizendo, ordene o povo de Israel, vai falar para eles, o meu korban, o meu pão, o meu alimento, que é uma oferenda para o meu fogo, um cheiro prazeroso, vocês vão guardar para sacrificar no momento certo, no prazo correto. O que foi falado antes? Foi falado que Moshe pediu para nomear uma pessoa para cuidar do povo de Israel, um próximo líder. Kadosh Baruch Hu falou, enquanto você está me ordenando isso para os meus filhos, pedindo que cuide, primeiro ordene os meus filhos que vão cuidar de mim. Um exemplo de uma princesa que estava falecendo do mundo, estava indo embora do mundo. Ela estava dando ordens para o marido dela para cuidar dos filhos. Então o marido falou, antes disso, primeiro ordene que os seus filhos também façam tudo certinho. Korbani, o meu korban é o sangue. Lachmi é uma alusão aos pedaços da carne que são separados para queimar no altar, quando escrito Victiram, Okena Mizbecha, Lechem, ao meu fogo, aqueles são jogados no fogo, se vão guardar, ou seja, que tenha Kohanim, Leviim e Israel, todos responsáveis por o Korban. O Kohen faz o sacrifício, o Levi canta, e o Israel Mamadot, que são aqueles judeus que ficavam representando o povo de Israel nos sacrifícios, rezavam, jejuavam, etc. Bemoadoi, no seu prazo, todo dia é o prazo do Korban Tamid, do Korban frequente todo dia. Você vai falar para eles, essa é a oferenda de fogo que vocês vão fazer, 2 cordeiros de 1 ano completos, 2 por dia, olá tamid, queimado para Deus, sempre, todo dia, 2 sacrifícios. Você vai falar para eles, ou seja, uma advertência para o Beidin, cuidar que o povo faça isso. 2 por dia, literalmente quer dizer 2 por dia. A explicação, o desracho principal, vem ensinar aqui porque fala Layom, porque ele é abatido de acordo com o dia. Como assim? O tamid de manhã é feito no oeste, que é na frente de onde está o sol, e o da tarde é feito no leste, nos anéis do leste, que é de frente para o lado que o sol está agora no oeste. Um cordeiro você vai fazer de manhã e o segundo cordeiro você vai fazer à tarde. Por mais que isso já foi ordenado na Parashá de Atat Tetzaveh, lá era advertência para os dias da inauguração, de treinamento do Mishkan. Aqui é a ordem realmente para todas as gerações. E 1/10 de eifá, de farinha de sêmola como oferenda de minchá, misturada com azeite, amassado da azeitona, 1/4 de hin. Sod le minchá, para minchat nesachim, que era oferecida junto com o vinho. Isso é um sacrifício que sobe para Deus sempre, como feito no Monte Sinai, um cheiro prazeroso, uma oferenda de fogo para Hashem. Como assim feito no Monte Sinai? Igual os sacrifícios que foram feitos na inauguração do Mishkan, que foi montado logo após a entrega da Torá no Monte Sinai. Outra explicação vem comparar o sacrifício de Tamid todo dia ao sacrifício do Monte Sinai. Assim como lá a Torá cita, Vayasim Baganot, que foi colocado o sangue em jarros, em bacias. Mesma coisa, eu vim te ensinar que precisa de um utensílio para receber o sangue no Korban Tamid. Veniscou a oferenda de vinho que era derramada 1/4 de hin para um cordeiro. Nos sagrados vai ser derramado esse vinho que embebeda para Hashem. Veniscou, que é o vinho, bakodesh, ou seja, no altar, no sagrado. Nessa shechari, que é um vinho que embebeda, vem excluir aquele vinho que está no meio do processo ainda, que não tem essa característica. E o segundo cordeiro você vai fazer de tarde, assim como você fez de manhã, igual como você derramou o vinho, tudo igual, uma oferenda de fogo, um cheiro prazeroso para Hashem. Qual o prazer que Hashem tem? Diz Hashem, um prazer para mim que eu falei e foi feita a minha vontade. E no dia do Shabat, 2 cordeiros de 1 ano íntegros a mais, além de todo dia, e 2 esronim de trigo misturado com azeite, com o vinho também. O sacrifício de cada Shabat no seu Shabat, ou seja, todo Shabat igual, isso tudo além, acrescentando o tamid que já tem todo dia e o vinho que já tem todo dia. Ou seja, no Shabat e não no outro Shabat. Ou seja, se eu não conseguir sacrificar no Shabat, será que eu posso fazer o dobro no próximo Shabat? Não. Be-Shabato. Avariomo, batelo korbanô. Passou o dia, perdeu o korban. Sobre o latamid, ou seja, musafim, são acréscimos, além dos 2 cordeiros de tamid, então mais esses 2. E vem falar aqui que só pode ser feito entre os 2 tamidim. Tem o tamid de manhã e o tamid frequente de tarde. No meio que você faz todos os acréscimos. Todo musaf fala essa expressão alolata tamid, para te ensinar isso, que o musaf só pode ser feito depois do korban de manhã, de fixo todo dia, e antes do da tarde. Tem uma lição muito bonita aqui, que existe aquela coisa do dia a dia, que a gente tem a obrigação de fazer. Existe aqueles acréscimos, musafs, coisas a mais. Primeiro a gente precisa garantir o frequente, a consistência, e depois acrescentar. E no início dos meses, no Rosh Chodesh, vão fazer um sacrifício para Deus, 2 filhotes de gado, 2 bezerros e 1 carneiro, e 7 cordeiros completos sem nenhum defeito.
E, obviamente, também precisa do trigo, e do azeite e do vinho, shloshai esronim, 3/10 de eifá de farinha de sêmola misturado com azeite para um boi e 2 esronim misturado com azeite para um carneiro. 3 esronim, como a lei que é falada de quanto tem que ser jogado de um boi, que assim está explicado quando fala essas leis, já fala quanto é para cada animal. E também um issaron, 1/10 de eifá, misturado com azeite para cada cordeiro. Isso aqui é uma oferenda, um cheiro prazeroso, uma oferenda no fogo para Hashem. Você vai derramar meio rim para cada boi, e 1/3 de rim para o carneiro, e 1/4 de rim para cada cordeiro de vinho. Esse é o sacrifício do Rosh Chodesh, do mês, quando ele se renova para todos os meses do ano. Essa é a lei do mês, Bechot, quando ele se renova, ou seja, se passar o dia, perder o Korban, não tem como completar. E além disso, vai fazer também um cabrito como Hatat para Hashem, fora do Tamid, você vai fazer fora da derramação de vinho do Tamid. Todos os cabritos do Musaf vêm perdoar sobre a impureza do Bet HaMikdash e seus sacrifícios. Às vezes, sem querer, tem alguma coisa impura ali no Bet HaMikdash. Como está explicado no Tratado de Shavuot, e aqui nesse caso, o cabrito de Rosh Chodesh, escrito Lashem para Deus, vem te ensinar que ele vem perdoar sobre aquela situação que não tem conhecimento nem no início nem no fim, que só Kadosh Baruch Hu sabe que teve o pecado. E os outros cabritos aprende dele aqui do Rosh Chodesh, que também vem perdoar essa questão da impureza. E pelo Midrash Haggadah, Kadosh Baruch Hu fala, eu quero que vocês tragam para mim um perdão para mim, Lashem, o perdão é para mim, que eu diminuí a lua, diminuiu a lua do sol, como está explicado lá em Bereshit, e Rosh Chodesh, que é o dia que renova a lua, tem a ver com essa ideia de diminuir a lua. Sobre a oferenda do Tamid, ou seja, todo esse korban que está falando, vai fazer além do Tamid e também Veniskó, ou seja, e o derramamento de vinho do Tamid. Mas não está falando Veniskó sobre o cabrito, porque não existe nesse rim, o vinho não é derramado para o sacrifício de Hatat, de pecado.